Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e nós vamos falar hoje tudo sobre o poder do sono. Doutora Patrícia Santiago, que assunto bacana. Que legal, gente. Agora eu vou perguntar para vocês pensem aí 5 segundos e me respondam. Qual a atividade da sua vida é tão importante que você deve dedicar 1/3 para praticar? Será que eles vão responder lá, pensando qual atividade? Será que é a família? Será que é espiritualidade? Será que é o trabalho que eu devo dedicar 1/3 para praticar? Atividade física? Atividade física, né? Nenhum desses, doutora. Nenhum desses. É exatamente o nosso sono. Por mais que a gente trabalhe o dia inteiro, mas você não está trabalhando o dia inteiro, né? Sim. Você está dentro do seu trabalho, você está comendo, você está conversando, você está fazendo outras coisas. Mas, efetivamente, o que nós devemos dedicar 1/3 do nosso dia é ao sono. Quanto é importante essa atividade, pessoal? O sono, na verdade, ele como a gente acabou de falar aqui, né? É 1/3, né? E ele tem muitas coisas importantes que o sono traz pra gente, né? Vários benefícios, né? Vários benefícios. Isso, a gente vai citar daqui a pouco, mas são inúmeros benefícios que o sono traz no nosso dia a dia e que muitas vezes nós nem percebemos, que vai de memória, obesidade, imunidade, diabetes, hipertensão, doenças metabólicas de uma maneira geral, que tudo acaba, que o sono, a falta do sono, né, traz na nossa vida. Nós passamos o dia trabalhando, né? O dia trabalhando, depois cuidando disso, cuidando daquilo, e aí quando você vai dormir, o seu sono, na verdade, o seu cérebro, né, começa um trabalho duro. Um trabalho duro para começar a selecionar o que é supérfluo, o que ele vai precisar descartar, o que ele vai precisar guardar de aprendizado para você poder aplicar. Que interessante, né? Então, nosso cérebro está trabalhando quando nós estamos dormindo. Quando nós estamos dormindo. Começamos a trabalhar ali todo um processo, ali toda a parte de seleção, né? E aí, muitas vezes, nós não queremos dar, ou não temos, na verdade, um sono de qualidade, permitindo que o nosso organismo, ele atinja e dispare todas as ações que ele precisa completar para justamente trazer saúde para esse corpo. Então, eu poderia dizer que se eu não sou uma pessoa que não durmo direito, eu estou com o meu cérebro carregado demais, porque ele não conseguiu descartar aquilo que deveria descartar, então eu vou ter problemas de memória, concentração, desempenho. Estresse. Olha que interessante, porque meu cérebro não conseguiu descarregar, não conseguiu reparar. Açúcar elevado no sangue. Açúcar elevado no sangue. Sim, interessante, né? Então, a gente precisa trabalhar numa qualidade para nós termos uma qualidade do sono. Porque quando nós deitamos para dormir, o sono, ele tem 4 fases. Eu sempre costumo dizer para o meu paciente, o sono, ele tem 4 fases e só vai ter realmente um sono de qualidade quando você chega na fase 3 e na fase 4. A primeira fase é a vigília. Aquela que você Explica aí pra gente, doutor Fábio. Eu não sei muito bem, não, doutor. Posso até falar besteira aqui. Não, mas lembra, se a gente tem que falar numa linguagem que as pessoas... Claro. Mas mesmo assim, isso não é muito minha praia, né? Eu gosto mesmo de operar. Mas enfim, né? Não opera sono, né? Dá pra operar pra melhorar o sono? Será que dá, pessoal? Se der... A gente vai dar umas dicas no final de como... Operar pra melhorar o sono? Não, de como melhorar o sono. Quais são as estratégias que você precisa fazer antes necessariamente de entrar dentro do... Porque muitas vezes você precisa realmente... Mas deixa eu falar, as pessoas têm consciência da importância do sono. Tem muita gente que tem consciência, sabe por quê? Várias vezes eu já vi paciente, doutor, minha cirurgia é amanhã, durma bem, descansa bem para o senhor me operar bem amanhã. Eu já escutei isso, ó. Rapaz, o que eu escuto muito esse paciente, às vezes, né, eu vejo o paciente na véspera da cirurgia, ele vira para mim e diz, doutor, por favor, vá para sua casa, não brigue com a doutora Patrícia hoje, tenha uma boa noite de sono, para o senhor tá descansadinho para minha cirurgia. Então as pessoas têm consciência, às vezes não aplicam.
né? Sim. Então, voltando aqui para a fase do sono. Interessante isso, né? Do durma bem para você me operar bem amanhã. Já tinha pensado nisso? Já. Assim, não, eu escuto isso muito, né? Não é uma coisa que é infrequente, não. Quando eu vejo paciente, muitos me falam. Você já tinha percebido que ele tem noção dessa importância? Não, comentando agora aqui que a gente acabou despertando para esse que muitas vezes a gente acha que não tem, mas tem, ou às vezes não tem para um ponto, sabe que tem que estar descansado, o sono faz descansar, mas não sabe o quão importante é. Ou também, às vezes, ele fala sem essa noção de como é importante, mas que aquela cirurgia, para ele, é única, né? É única, com certeza. Então, nós temos a fase 1, a fase de vigília. Sim. Depois da fase de vigília, a fase 1, que é aquela fase que a pessoa está em transição ali, quase dormindo ali. Está escutando ainda as coisas, escuta algumas coisas, ele não tem muita reparação. Nós vamos para a fase 2 do sono, que corresponde aí a uma média de 50% do período que nós estamos dormindo, que na verdade é só um preparo para as fases mais profundas, que são a fase 3 e a fase 4. Então essa fase 2 é mais ou menos metade do tempo que a gente está de olhos fechados ali, nós estamos nessa fase 2 nos preparando para aprofundar. A fase 3 do sono, que é a fase de maior reparação, onde o corpo descansa de verdade. O corpo descansa de verdade, essas ações cerebrais começam a acontecer com mais profundidade. É exatamente na fase 3. A gente começa a trabalhar aí já o ponto de fortalecer a nossa imunidade, né? A produção aí de GH, né? Isso. Porque a gente precisa lembrar que a produção de GH, ela acontece aí dentro do sono, né? Você precisa dormir, né? Por isso a gente fala assim, olha, menino vai dormir. Se menino não dorme, menino não cresce. Se menino não dorme, menino não cresce. Então a criança está crescendo quando está dormindo. Quando está dormindo. E no adulto? Na verdade, o adulto, quando a gente pensa em GH, né, a gente fala assim, então o GH ainda vou estar continuando estimulando o crescimento? Não. Aí, nesse momento, o GH vai estar envolvido no processo de quê? Da imunidade. Então, só para ficar claro, a criança, o GH, além da imunidade também que faz para ela, faz a fase do crescimento, por isso que a criança cresce dormindo, e o adulto cria imunidade. Isso, trabalha diretamente dentro da imunidade. Então isso acontece mais na fase 3 do sono. E nós vamos para a fase 4, que é o sono REM, que é a fase mais profunda, onde o paciente está mais aprofundado no sono, que é onde ocorrem os sonhos. Ocorrem nossos sonhos. Onde intensa atividade cerebral. Sim, nossa musculatura relaxa. Toda relaxada, nós estamos exatamente só nessa os fase. Olhos. Só os olhos mexendo, né? Se você já observou alguém dormindo nessa fase 4, você vai perceber que essa pessoa está com os olhos mexendo, está largada mesmo, bem profunda no sono, e é nessa fase que nós sonhamos, porque a atividade cerebral é muito intensa, então provavelmente é aí que está limpando mesmo a nossa máquina, né? Nossa máquina cerebral, para que ela esteja limpa, para que no outro dia ela possa recomeçar e fazer. E é interessante essas fases, eu bato muito e ressalto para o meu paciente que dentro do processo de emagrecimento, ele precisa trabalhar o sono. Eu já atingi meu peso, eu dei alta para o meu paciente, a gente já tem pacientes onde a gente dá alta para o paciente vir fazer só o acompanhamento periódico. Então eu começo a pontuar para ele, você percebe que você está mexendo muito, mastigando muito à noite, você percebe que você não está dormindo bem, acenda um sinal de alerta e procure uma ajuda. Por quê? Por conta que esse sono, quando você não entra no nível 3 ou no nível 4, você não dorme direito, isso vai virar uma avalanche, vai vir cascata ali, pá. Por quê? Vários malefícios. O paciente, ele não dorme, o paciente, ele vai passar a ficar mais estressado, ele vai passar a ficar mais ansioso, ele vai começar a elevar o nível de cortisol, essa elevação desse nível de cortisol, consequentemente, vai liberar mais endocannabinoides. Esses endocannabinoides, o paciente vai querer chegar no final do dia, querer comer alimentos hipercalóricos, ricos em substâncias excitatórias, onde esse paciente vai fazer uma maior ingestão. Então, esse paciente, ele precisa ter uma qualidade no sono para que ele tenha aí um processo de saúde. Porque, como nós falamos, é além do peso. O peso é consequência. Então, ele tem que abordar para que realmente ele tenha aí uma qualidade de vida. Então, a senhora falou aqui da consequência da noite mal dormida, né? Sim. Diabetes, a senhora já comentou. Sim. Obesidade. Então,
esse paciente, para você ter um trabalho aqui, esse paciente que ele não dorme direito, a gente pode pontuar aqui algumas coisas. Ganho de peso, porque é um paciente, né? é um paciente que vai elevar o cortisol, é um paciente que vai descontar mais nos alimentos, ele vai querer fazer um consumo maior de alimentos calórico. Esse cortisol também, ele levando, ele vai fazer uma retenção hídrica, esse paciente vai finalizar o dia mais inchado. Então, ele precisa acompanhar esses níveis. É um paciente que não dorme direito, é um paciente que vai reduzir, olha só, ele vai reduzir a produção de um hormônio chamado leptina. Leptina, ela é um hormônio da saciedade. Então, quer dizer que esse paciente, ele vai ter menos saciedade. Mais fome. Mais fome, ele vai ter menos saciedade durante o dia. É um paciente que vai comer mais. Então, esse sono, ele vai estar relacionado a quê? À obesidade. Ele está relacionado à obesidade. Muitas vezes, o paciente, a gente tem que lembrar uma coisa. A quantidade que você dorme não necessariamente quer dizer que é uma qualidade, que é um paciente que dorme bem. Se você não aprofundar na fase 3 e fase 4 do sono, você não acorda restaurado. Você não acorda, você vai acordar cansado. Você precisa avaliar. Eu demoro muito a dormir? Né? Por que eu demoro muito a dormir? Eu acordo várias vezes à noite e demoro também a pegar no sono? Ou eu acordo, eu durmo, acordo, mas eu acordo exausta. Eu não consigo levantar da cama, parece que eu nem dormi. Então, você precisa avaliar esse sono, por conta que o fato de você dormir e fechar os olhos não quer dizer que você tem um sono de qualidade. E isso vai interferir, como nós falamos agora, vai interferir no seu maior ingestão de alimento, um reganho de peso, uma obesidade, mais fome, menos saciedade, vai vir avalanche. Exatamente. Envelhecimento precoce. Envelhecimento precoce. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, o paciente, quando ele dorme, lembra que a gente falou? Que ele produz 2 hormônios rejuvenescedores. A melatonina, que a gente já sabe que hoje é um hormônio que está envolvido aí na parte dos telômeros, né? E ele produz o GH. E aí a gente tem que lembrar, quando a gente fala de envelhecimento precoce, é por conta que a pessoa que não dorme é uma pessoa cansada, estressada, cheia de olheiras, né? Carregado, né? E aí ele não produz suficiente ou nem produz a melatonina, porque é um hormônio indutor do sono, e ele também não produz o quê? O GH. E aí você precisa lembrar que o colágeno é produzido quando a gente dorme. Exatamente. Então, se você quer reduzir aquelas ruguinhas, melhorar a viscosidade da sua pele, né? Ter uma pelezinha de bebê, né? Ser realmente, a gente leva na brincadeira, mas é verdade. É um dos pontos, não quer dizer que é somente isso, porque a gente não tem ainda aquela formulazinha mágica. Ah, se tivesse. Chegou um paciente pra mim e falou assim, doutora, eu vim aqui porque eu quero uma pílula que resolva todos os meus problemas. Opa, quando você achar ela, você quando você achar, divide comigo, por conta que aí, bebê, já era. Olha, eu acho que eu tô precisando de um sono melhor, tá, doutora Patrícia? Eu acho que você tá precisando de um Morfeu. Esse é assunto para outro episódio. Gente, eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois do Dr. Fábio, do meu marido, depois do Morfeu. Mas depois a gente conversa. Perfeito. Mas acho que é um soninho também. Eu tô convencendo ele, esses dias eu tava dormindo, aí a Rafaela acordou de madrugada. Acho que eu tava bem nessa fase 4 do sono. Na fase 4? Pra 4 do sono. Rapaz, eu acordei, porque quando você desperta nessa fase 3 ou na fase 4 do sono... Parece que tava caindo. Cara, é impressionante. Você não consegue... Eu não consegui mais dormir depois disso. Eu despertei, aí você acorda, né? Parece ter um nível de adrenalina lá no céu, e você não consegue mais voltar a dormir. Sim. É porque quando você desperta na fase 3 ou na fase 4 do sono, é mais difícil de você acordar. Porque, na verdade, esse sono não é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, acordar. A gente fica flutuando ao longo da noite nas fases do sono. Isso né? mesmo, Então, é isso que acaba acontecendo. E qual é a relação do sono com diabetes ou com pré-diabetes? A senhora falou ainda há pouco sobre a insulina. Insulina, diabetes, é tudo muito relacionado. Qual a relação do sono com o pré-diabetes ou com o diabetes em si? Na verdade, a gente tem uma relação muito forte aí, por conta que se a pessoa não tem um bom sono, ela aumenta a resistência à insulina. Se aumenta a resistência à insulina, consequentemente vai piorar, né?
essa captação, essa retirada de glicose, né? Do sangue. Então, é importante que essa pessoa que esteja acima do peso, que esteja pré-diabético, esteja diabético, ela trabalhe uma melhor qualidade de sono. Por quê? Por conta que a melatonina, que é um hormônio do sono, ela interfere na produção da insulina, tá? De noite. Isso é à noite. Por conta que a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é produzida por uma glândula chamada pineal, aqui no cérebro, e ela precisa não ter interferência da luz. Ela só produz quando nós estamos dormindo. E ela está na relação dessa produção com a insulina e, consequentemente, você vai melhorar ou vai piorar, se você não tem uma noite de sono bem, a resistência à insulina. Isso interfere na paciente que tem ovário policístico, interfere no paciente que é diabético, pré-diabético, paciente que está acima do peso e precisa perder peso. Na verdade, a falta de sono ela interfere em todas essas doenças metabólicas que a gente trata no nosso dia a dia, inflamatório, como hipertensão, diabetes também. Síndrome ela metabólica, regula, ovário policístico. Isso então, mesmo. a falta do sono, ela interfere em todos essas doenças, em todos esses processos. Isso mesmo. Muitas vezes o paciente muito obeso, ele tem a apneia do sono. Sim. Que é terrível, né? Sim. Porque quando o paciente tem a apneia do sono, na verdade, ele não dorme. Não. Ele não consegue passar da fase 2 do sono. Tá? Toda vez que ele começa a aprofundar, ele entra em apneia e volta para a fase 2. E é super interessante, cortando você, mas já cortei, né? Mas desculpa. É super interessante que muitas vezes esse paciente que tem apneia e que não tem uma boa qualidade de sono, a pessoa fala assim, mas ele não dorme bem por conta que ele dorme várias vezes durante o dia, né? Ele não pode se parar, que ele se encosta e dorme, né? Mas na verdade ele dorme porque ele tá exausto. É o contrário, né? Ele dorme durante o dia porque ele não tá dormindo à noite. E esse sono picado durante o dia, muitas vezes ele não consegue a luz, olha lá a luz. Olha lá a luz. Né? Porque nós fomos feitos realmente para dormir à noite. Exatamente. As pessoas que trabalham à noite em sistema de plantão... É complicadíssimo. Complicadíssimo, né? A hora do trabalho noturno deveria ser infinitamente mais bem paga do que... Olha, é verdade. Não é só aquele adicionalzinho noturno aquele adicional que se noturno, coloca... Não. Deveria ser... Porque o custo para a sua saúde é muito grande. É Sim. muito grande quando você deixa de dormir uma noite, uma coisa, 2 noites. Agora, quando você fica sistematicamente sem dormir... Você começa... Isso não tem preço. Não tem preço. É um custo muito alto na sua saúde que você está pagando. Por conta que quando você fica sem dormir, você altera a microbiota, você altera todo o seu sistema da parte hormonal, você altera a pressão arterial, Nossa, é muita alteração. Fica obeso, resistente à insulina, aí você começa a desandar toda essa parte metabólica, isso que realmente é complicado. E quem regula o sono? Como é que funciona? Existe uma maneira, existe algo intrínseco ou extrínseco que regula o nosso sono? Tá. A gente precisa lembrar que o sono, ele é regulado por um relógio mestre central, tá? Que ele sofre influência de relógios periféricos. Então, quais são os 3 pontos que interferem nesse sono? Temperatura, a luz, estímulo à luz, né? E a gente tem a parte da... Pode nem acreditar. Alimentação, tá? Então, esses 3 pontos praticamente são quem regula o sono. Esses 3 pontos periféricos regulam o relógio central. Isso mesmo. Por conta que nós somos induzidos ao sono através da melatonina, como eu falei há pouco atrás, ela é produzida no cérebro pela glândula pineal. E aí ela sofre essas interferências. Então, a pessoa que de noite vai deitar e fica lá no celular. Ou tá com a TV lá na frente ali, a TV, ó, o estímulo à luz, ó. Ou simplesmente ela vai deitar, daqui a pouco ela vai lá e come uma pratada de comida ou pega uma golada de um suco. Janta imediatamente antes de deitar. Ou não jantei, eu só tô fazendo só aquele lanchinho que é simplesmente aquele cafezinho e ela nem sabe que ela tem uma inibição. Quando ela toma café, ela inibe um neurotransmissor chamada adenosina, que aí a pessoa não dorme. Então, são pouquíssimas coisas que você precisa trabalhar. Uma alimentação cedo da noite. Se você não está acostumado a não jantar, a não lanchar, você realmente puxe essa alimentação o mais cedo possível. Você pare
Se programe, pare. Computador, TV, tire TV. Quarto não é para ter TV, não. Quarto não é para ter TV. Até aquela luzinha vermelha que tem na TV ali, quando você desliga ali, ela interfere no seu sono. Por conta que você não tem que ter estímulo à luz. O estímulo à luz, ela inibe a produção da melatonina. Aquela luzinha que fica do ar-condicionado também. Lembra que eu falo pra você? O que eu falo pra você? Apaga essa luz. Apaga essa luz, aquele negócio lá refletindo? Não. Apaga essa luz, eu falo pra você. Então, qualquer luz... Nós tínhamos TV no quarto, né? Há um tempo atrás nós tínhamos. Tira essa TV porque a gente não vai assistir. Coloca lá para as crianças, para a gente assistir na TV junto com as crianças, lá na sala. Então, não precisamos disso. Isso, na verdade, é esse mundo consumista, né? Que consome uma coisa atrás do outro, porque fulano tem na TV, porque isso acaba que sendo, como é que eu posso dizer? É poder, né? Como é que eu posso dizer? Status, né? Ter TV no quarto, na cozinha, na sala... né? É status. Não, você precisa, não precisa. Como dizia... Hoje eu ainda diria pra senhora que a TV é o mal menor. Não, tudo bem. Mas eu digo... Esse aqui é o maior problema hoje. Verdade. Por conta que às vezes não tem TV, mas leva o celular, né? Eu não tenho TV no quarto, mas eu fico vendo minha rede social, ou lendo, ou estudando. E esse aqui é um mal absurdo, né? Porque muitas vezes nós perdemos nossos filhos aí dentro, né? Dentro de casa, dentro de casa. Antigamente perdia o filho pra rua, se perde pro fundo do quarto. Pro fundo do quarto, é verdade. Então, você precisa, mais voltando aqui ao nosso assunto, nós precisamos trabalhar a inibição de luz. Então, seja ela pelo celular, seja ela pela TV, seja ela pelo computador, seja ela por a luzinha do ar-condicionado, ou mesmo da TV que está desligada, nós precisamos trabalhar. Perfeito. Tá? E mesmo aquela pessoa que diz, eu preciso dormir ouvindo o som da TV, né? A gente tem que se perguntar se ela dorme. Qual é a qualidade desse sono, tá? Segunda coisa, a gente precisa, como eu falei para você, trabalhar uma boa temperatura. A gente tem que trabalhar isso, né? Porque primeiro que nós vivemos numa cidade muito quente, muitas vezes a pessoa vive em locais muito frios, então você precisa trabalhar essa temperatura, realmente está bem ali. Na verdade, é a oscilação de temperatura que à noite geralmente esfria. Sim. Nós aqui em Manaus não percebemos tanto isso, porque é tanto quente quanto de dia, ou então nós estamos em ambiente de ar-condicionado de dia e de noite, então a temperatura acaba sendo quase sempre a mesma. E isso prejudica a nossa sensibilidade. Para mostrar que está anoitecendo e que está chegando a hora de desligar. A gente não percebe muito, né? Não percebe muito por conta do ar-condicionado que acaba nos atrapalhando. Aí dependendo daí a gente vai... Isso aí varia de local para local. De local para local, mas a ideia da temperatura é essa. E aí a gente tem que trabalhar o terceiro ponto, que seria... Alimentação, né? É viver como os homens das cavernas viviam, né? É o que eu falo. O nosso organismo, ele é geneticamente programado para viver como os homens das cavernas viviam. Eles acordavam cedo, comiam durante o dia, comiam enquanto tinha luz do sol, acabava a luz do sol, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada disso. Eles iam fazer o quê? Dormir. E viviam muito bem, obrigado. Sim. Certo? Então, quando a gente quer pensar qual o melhor modelo de trabalhar o nosso sono, talvez pensar nos homens das cavernas é interessante. Sim, verdade. Eles comem enquanto tem luz do dia, não tinha ar-condicionado em todos os ambientes, então naturalmente durante o dia era mais quente, e quando chegava à noite esfriava um pouco, então o relógio periférico da pele dele sentia a temperatura mais baixa. Eles não se alimentavam à noite porque não tinha esse hábito, nem comia tanto quanto a gente come hoje. Sim. Então, naturalmente, eles tinham um sono de maior qualidade. Verdade. Isso, como é que é? E é tudo fisiológico, né? Fisiológico, tudo né? Fisiológico, a gente acaba... Nós que estamos mudando, né? Desregulando, né? A modernidade, Ela tem seus pontos positivos. Claro. Né? E aí, mas ela também traz, como tudo na vida, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Você realmente precisa avaliar, né? E aí filtrar realmente o que você vai utilizar, o que você não vai utilizar, né? O que você não vai utilizar. É isso aí. E o que nós poderíamos fazer? A gente poderia aqui comentar com vocês o que nós poderíamos fazer para melhorar, na verdade, né, ou trazer aí uma qualidade de sono melhor. É óbvio que a gente precisa pontuar que tem pacientes que hoje têm uma doença que é realmente essa insônia, né, trabalham aí e precisam fazer uso de algumas medicações. Sim.
para conseguir dormir, tá? Mas você que não tá ainda nesse estado, que ainda consegue dormir, você pode trabalhar, assim, para melhorar aí a qualidade desse sono. Fazer uma higiene do sono, né? Higiene do sono, né? É você trabalhar, são pontos que a gente acabou de falar. Eu gosto muito de dizer, a primeira coisa que você trabalha dos 3, a primeira coisa é você trazer, na verdade, essa alimentação para mais cedo. Primeiro ponto. Segundo, se você dorme 9 horas, se você dorme 10 horas, se você dorme 11 horas, comece a programar o seu cérebro e começar a desligar todas as computador, reduzir a luz da casa, para começar a sinalizar, né, como se prepara um bebê para dormir, que você já está se preparando, diminuindo, quando a gente fala estímulo à luz, diminuir se tem 3 luzes na sala ligada, desligue 2, fique só com uma, comece a trabalhar isso. Pequenos sinais. Desligar, desliga. Desliga sua internet, desliga seus dados móveis. Só vai quem precisar muito, realmente uma urgência, vai ligar. Sim. Né? Então, você vai começar a desligar e trabalhar para que você realmente comece a sinalizar para o seu cérebro que você está desligando, que você já vai estar se preparando. Segundo ponto, você pode fazer uso de bebidas calmantes, como valeriana, camomila, né? E reduzir o consumo de bebidas que são estimulantes, tá? Que tem a parte de cafeína. Porque, como eu falei agora há pouco, a adenosina, ela inibe também esse sono, né? Então, ela vai inibir, na verdade, esse relaxamento. Eu já percebi que quando eu tomo café depois das 15 horas, interfere no meu sono. Pronto. Então, a pessoa precisa começar a se observar, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Ela precisa começar a se observar para ela trabalhar. E aí, desligar todas essas luzinhas. Parece besteira. Outra coisa muito legal também é você trabalhar aquelas essências, né? Relaxantes. Tá? Relaxantes, essências relaxantes, ou mesmo uma musiquinha de relaxar, para que você coloque para levar esse relaxamento, para que você realmente relaxe e venha a ser induzido a parte de sono. Tem uma outra coisa que também eu percebi, eu tô falando coisa de cunho pessoal, né, que faz sentido. Se eu fizer atividade física à noite... Você fica mais agitado. Eu fico mais agitado e isso atrapalha o meu sono. Sim. Porque, por exemplo, eu vou para academia, eu faço um treino de hipertrofia, ou mesmo para esteira, correr... isso acaba deixando a pessoa, eu no meu caso, fico mais pilhado ali e atrapalha e dificulta o meu sono. Sim. Então, são detalhes, né, que para muitos não faz diferença, mas para cada um você precisa realmente procurar identificar aquilo que te deixa mais agitado ao fim do dia. Atividades físicas, alimentação, talvez porque na atividade física, pensando aqui na questão da temperatura, quando a gente faz atividade física à noite, a gente acaba aquecendo nosso corpo, talvez é um dos sinais que não estejam sendo mostrados pra gente, né? Sim. O corpo quente, continua quente, então acaba atrapalhando o seu sono. Então, todas essas coisas você precisa estar observando no seu dia a dia o que acaba te prejudicando mais e fazendo esse trabalho. Mas os 3 principais são esses, principalmente a alimentação, o jantar o mais cedo possível. Isso. A última refeição de preferência, o ideal, é a luz do sol. 18 horas, então, se você parar para pensar, a pessoa deveria fazer a última refeição às 18 horas. Sim. Né, se possível. Obviamente que às vezes não é possível isso, mas tentar fazer isso. E realmente o que talvez seja mais prejudicante, de maior impacto hoje, além da alimentação, também são as telas de celulares hoje, que acaba interferindo muito no nosso dia a dia. Tem até um estudo que eu esqueci lá o local que ele foi publicado, mas que foi feito a avaliação de três perfis de luz, né? A pessoa que utilizava a tela do celular normal, a pessoa que utilizava a tela do celular com aquele azul que é próprio para sono, e a pessoa que lia um livro. E depois avaliava qual dessas pessoas chegavam mais rápido na fase 3 e 4 do sono. A pessoa que tinha a tela do celular normal, ela praticamente não entrava, né? A pessoa que usava essa tela azul do celular, ela tinha uma melhora desse sono em 40% em relação ao outro, a tela normal. E a pessoa que lia um livro, era impressionante, quase 90% delas entravam na fase profunda do sono. Olha que legal. Com muita rapidez. Então, assim, mesmo que você está lendo um livro com a luz igual tá essa aqui, mas você não te prejudica tanto quanto uma tela de celular hoje prejudica você na hora que você está lendo. Porque você está lendo um livro, obviamente para você estar lendo você tem que ter uma luz. Mas é totalmente diferente de você estar lendo
lendo algo numa tela normal do celular. Então, talvez o que esteja mais impactando hoje, além da alimentação, que é importantíssimo, é realmente essa luz que a gente quer estimulando hoje através da tela do celular. Então, é super interessante. Lembrando aqui, você falando sobre estudo, teve um estudo que foi publicado pela Universidade de Chicago, né? Onde ele mostra que as pessoas que dormem bem, elas fazem uma queima de gordura de 55% a mais do que as pessoas que não dormem. Olha só, que interessantíssimo. Interessante demais. Então, o sono, o poder do sono na nossa vida é impactante. Porque ele impacta em toda a parte, em todos os sistemas, né? Então, você precisa realmente trabalhar. Na verdade, você não precisa, eu sempre coloco, você precisa começar uma mudança, porque essa mudança ela precisa ser para sempre, ela precisa ser a longo prazo, né? Então, você precisa mudar, fazer adequações devagar dentro da sua realidade que você consiga permanecer de forma ali, aplicar ela continuamente. Dentro da sua realidade. E que seja consistente. Dentro da sua realidade, avaliar a qualidade desse sono, qual é o nível de sono que você está entrando, como é que você pode melhorar, se você faz isso melhora, se você não faz isso melhora, realmente aplicar isso aí para você. Às vezes uns pacientes no consultório comigo que trabalham noturno, eu sempre pergunto, trabalha com o quê? Qual horário é o seu trabalho? A pessoa trabalha no terceiro turno. Eu falo, olha, se tivesse uma coisa para mudar na tua vida que eu faria para você mudar, seria esse turno de trabalho. Mas, infelizmente, tem gente que também não pode mudar o turno de trabalho. Fica complicado, né? E o que eu falo para esses pacientes? Que dependendo da carga de trabalho, às vezes eles trabalham 24 ou 12 à noite, noturno, e folgam 72 ou 24, 48. Então, que esse horário que você é programado para dormir, realmente que você tenha um sono de qualidade, né? Por conta que você não pode exigir, não pode, né? A orientação você faz, né? Mas muitas vezes o paciente não consegue mudar. Então, doutora, para que nós tenhamos uma pele bonita, um sistema imunológico forte, prevenção do diabetes, a gente começou de novo aquele joguinho, foi? Não. É só pra gente encerrar aqui. Não quero joguinho com a senhora, que eu sempre perco esse joguinho. Gente, então pra gente ter saúde, na verdade, pra você trabalhar Gente, então pra gente ter saúde, a primeira coisa, desacelere. Se muitas vezes você, por necessidade, por conta de compromissos, de entregas que você tem que fazer, você não consegue desligar, procure alguma atividade, procure estratégias que dentro da sua realidade você consiga realmente desligar. Você consiga ter uma boa noite de sono, uma noite de sono reparadora. Por conta que uma noite de sono reparadora, eu tenho certeza que você vai conseguir performar muito melhor em todos os aspectos da sua vida. Então, trabalhe isso. Hoje nós falamos aqui sobre o poder do sono com o Dr. Fábio, demos algumas dicas, mas você precisa levar isso para o seu dia a dia e aplicar dentro da sua realidade, né, Fábio? Exatamente. Conseguir aplicar isso dentro da sua realidade, porque isso não depende de remédio, isso depende de simples ações que você vai conseguir fazer para que você realmente tenha o que você mais procura. Uma coisa que eu bato muito na tecla, que depois da pandemia, às vezes a gente não dá valor, mas passando pelo que nós passamos alguns anos atrás com a pandemia e aprendemos que sem saúde nós não somos nada, nós precisamos aplicar isso no dia a dia. Nós precisamos trazer isso, pequenas ações que vai nos levar para uma qualidade melhor, para que você consiga não só viver, mas que você consiga viver melhor. A senhora falou em pandemia agora, né? E logo, imediatamente após as fases da pandemia que nós tivemos aí, falava-se tanto, né, em viver melhor, qualidade de vida, isso, aquilo. Hoje já está aqui 3 anos já depois da pandemia, as pessoas já não estão mais falando tanto. A gente esquece rápido, né? Mas assim, foi bem impactante, eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que é uma forma de a gente, com o podcast aqui, é você lembrar, é você trazer estratégias que você consiga aplicar, tá? E que você realmente consiga aplicar, talvez hoje não, você trabalha hoje no terceiro turno, mas que quando você trabalhe, quando você esteja em casa, que você venha dormir, que você realmente busque essa qualidade, entendeu? Que você consiga aplicar, comer mais cedo, que você consiga realmente desligar esse celular, que você consiga trabalhar aí esse ambiente para que você consiga dormir e realmente tenha aí uma qualidade. Que essa qualidade, esse sono, ela vai realmente, o poder dela é impressionante para trazer para você aí o que você precisa. Se você tem muita dificuldade de dormir, eu me lembro
orientações de pediatras para criar para o seu filho uma rotina. A rotina do sono, o passo a passo do sono. Sim. Faça com você o passo a passo do sono. Faça com você o passo a passo do sono. Porque quando a gente tem menino pequeno que o pediatra orienta, você precisa criar uma rotina, o passo a passo do sono. Pra ele poder aprender. Pra ele poder aprender que aquele horário de dormir tá chegando, tal. Faça com você. Sim. Mas é óbvio que nós temos os extremos. Nós temos aquele paciente que de repente é só uma falta de rotina, mas tem paciente que também tem doença e que precisa se tratar, precisa tomar remédio. Então esse paciente realmente ele precisa procurar uma ajuda. Hoje existe especialista em sonos. Especialista em sono. Existe um exame chamado polissonografia, onde você vai avaliar. Hoje tem aparelhos de celulares, né, que consegue monitorar aí a qualidade do seu sono, né? Exatamente. Então, você precisa estar atento a isso. Se você realmente tem muita dificuldade, também não fica. Já tentou essas dicas aqui, ou nunca tentou, se tentou não vai dar e não der certo. Sim. Procure um especialista para que você possa, um profissional para que você possa realmente ter o melhor diagnóstico, ter uma orientação mais profunda em relação ao seu problema. Isso. E, se for o caso, o uso de medicações também. Isso. Certo, doutora? Certo. Então, olha, para a gente finalizar, pessoal, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, doutor Fábio, mais uma vez por estar aqui dividindo comigo esse espaço. E é muito interessante que vocês realmente apliquem isso aí na realidade de vocês, tá? Deixa aqui para vocês aqui, a gente vai deixar aqui o linkzinho durante a semana de perguntinhas. Coloquem aqui assuntos que vocês gostariam de a gente tratar aqui com vocês, tá? E continue aí seguindo o nosso Instagram, que é @doutora Patrícia Santiago, e ative aqui as notificações para que vocês recebam as novidades. Vamos lá, até a próxima, hein, pessoal? Obrigada, hein? Tá ok, pessoal? Muitíssimo obrigado aí por mais um episódio. Obrigado, doutora Patrícia, pela presença ilustre, que é sempre muito bom dividir esse espaço, dividir conhecimento. Continue nos seguindo aqui, tá? Assine o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. O meu Instagram também tem bastante conteúdo interessante lá, que a gente fala sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica. O nosso propósito realmente é levar informação de qualidade para vocês, tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.